Eu sou Cristiana. Eu já queria falar um pouquinho sobre o barômetro de mercúrio. Então, antes de definir o que é o barômetro de mercúrio, vamos definir o que é um barômetro. Um barômetro é um instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica. O barômetro de mercúrio, também chamado de barômetro de Torricelli, ele tem essa configuração básica. Então, a gente tem um tubo, tá, em que é colocado um líquido, no caso, o barômetro de mercúrio líquido é o mercúrio, e esse tubo, ele enche esse tubo até a boca, e aí vira ele e mergulha em um recipiente contendo o mesmo fluido, no caso, o mercúrio. E aí, utilizando a equação fundamental da hidrostática, a gente consegue, através da medição dessa altura H, determinar qual é o valor da pressão atmosférica local. Como que a gente faz isso? Bom, a gente primeiro identifica alguns pontos, tá? Então, eu tenho aqui o ponto A', que seria da superfície livre, o ponto A, que é um ponto na mesma profundidade, porém dentro do tubo, e o ponto E, que seria a superfície superior desse mercúrio. Então, a primeira observação é que, como esse ponto A', ele está na superfície livre, a pressão que atua sobre ele é a pressão atmosférica local. O ponto A tem a mesma pressão do ponto A', porque dois pontos no interior do mesmo fluido em repouso na mesma profundidade têm a mesma pressão. Se eu comparar o ponto A com o ponto E, vai ser PA igual a PE mais ρGH, que é a equação fundamental da hidrostática para um fluido incompressível. Só que o valor de PE é igual a zero. Por quê? Porque se o tubo estava completamente cheio de mercúrio e eu simplesmente virei e mergulhei, o ar não conseguiu entrar ali. Então, o que eu tenho ali é vácuo, ou no máximo, assim, né, uma pressão parcial, uma pressão de vapor do mercúrio. Essa pressão de vapor é muito baixa, aproximadamente igual a zero mesmo. Então, o valor absoluto de PE seria zero. Então, quando eu jogo, né, PE é igual a zero aqui, o que vai sobrar? Aqui PA é igual a ρGH. Só que PA é igual a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica é igual a ρGH. Que, como for vezes G é o peso específico, gama, então a gente pode representar que PA é igual a gama vezes H. Então, na verdade, se eu conheço a densidade, né, o peso específico do fluido, e consigo medir o valor desse H, eu consigo determinar qual é o valor da pressão atmosférica. Esse barômetro de Torricelli, ele recebeu o nome do Torricelli não porque foi o Torricelli que desenvolveu esse dispositivo. Na verdade, ele já existia há muito tempo, mas as pessoas não conseguiam medir o valor da pressão, porque eles estavam usando como fluido, né, a água. E quanto maior o peso específico do fluido, menor é o valor de H. Então, quando a gente compara a água com o mercúrio, a água tem uma densidade bem menor do que a do mercúrio. Então, isso faz com que esse valor de H seja bem maior para a água. E aí, o tubo que as pessoas estavam usando não era suficiente, ela era sempre inferior a esse valor de H. Então, o Arquimedes virou, o Torricelli virou e falou assim, olha, provavelmente não com essas palavras, né, mas ele falou que tinha que trabalhar com fluido de maior peso específico. E qual que é o líquido que tem maior peso específico? É o mercúrio. Então, aí com o mercúrio, o valor de H ficou bem menor, tá? E qual que é esse valor de H? Então, se eu pegar a pressão atmosférica, né, ao nível do mar, que é um ATM, que é 101.325, o H, quando a gente usa o mercúrio, era de 760 milímetros. Quando a gente usa água, é 10,332 metros. Então, as pessoas não usavam um tubo que tivesse mais de 10 metros de altura. Então, não seria suficiente. Aí, Torricelli descobriu que com mercúrio daria menos de 1 metro. Inclusive, né, essas unidades de pressão, elas vêm disso daí. O que é uma unidade de pressão? Milímetros de mercúrio. É a pressão exercida por uma coluna de mercúrio de tantos milímetros, no caso aqui 760 milímetros. E que metros de coluna d'água é equivalente? Qual que é a pressão equivalente a uma coluna de água de 10,332 metros?